Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia. O nosso texto base se encontra no Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou ler dos versos 1 até ao 6. Evangelho de João 21, do 1 ao 6. Assim nos diz na palavra do Senhor: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e aquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos por mais uma noite em tua casa, em tua presença, e por esta comunhão com tua igreja, Senhor. Queremos aprender de ti. Perdoa os meus pecados e venha, Paizinho, em nome de Jesus, através de teu Santo Espírito, falar-nos as palavras do teu coração. Ensina-nos, Jesus. É a nossa oração agradecido em nome de Jesus. Amém. Os filhos de Zebedeu, sabe quem era? João e Tiago. Ouça a voz de Deus. É importante a gente fazer essa conexão aqui com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, o verso 16. Essa passagem que nós lemos em João, enquanto a igreja procura, Marcos 1,16, ela se deu depois da ressurreição de Jesus. Jesus já havia ressurgido entre os mortos, e ele apareceu aos discípulos que tinham ido pescar, mas Jesus já havia ressurgido. Marcos 1,16 é o comecinho aqui do ministério de Jesus. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão, que é Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei o quê? Pescadores de homens. E segue: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago,
filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Está aqui os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Quem era João e Tiago, além de ser filho de Zebedeu? Que estavam no barco consertando as redes. Eram pescadores, eram amigos de Pedro, de André. Estavam pescando também. E o que aconteceu? E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. O chamamento desses aqui foi específico. Eles eram pescadores e Jesus disse: venham após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Eles têm todo o ministério com Jesus, aprenderam tudo que tinham que aprender do próprio mestre, ouvindo da própria palavra do mestre, viram tudo que Jesus fez, mas haviam se decepcionado com a morte de Jesus. Mas Jesus ressuscitou. Jesus mostrou que as esperanças deles não eram em vão. Mas o que é pior, eles ficaram se sentindo meio desorientados, meio perdidos. Impressionante. Sinceramente, dá para a gente entender. Jesus tinha chamado eles, tinha preparado eles para serem agora pescadores de homem, tinha dado uma missão para eles irem ganhar vidas para o reino de Deus. Jesus não os desaponta mais, porque ressurge, mostrou que era o Messias, mostrou que era o Filho de Deus. Mas eles o que é que fazem? Você ouviu aqui em João, ele diz aqui no verso 3 do capítulo 21, disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada pescaram, nada apanharam. O homem que não conhece Deus, o que não conhece, ele depende do destino, ele depende da sorte. Mas o homem que conhece Deus, ele vive da vontade do Pai. A tendência dos homens é sempre a de buscar os seus próprios caminhos, porque acham que as suas decisões vão dar certo. E os discípulos não eram exceção, queridos. E após eles terem visto Jesus ressuscitar, mesmo Jesus tendo dito que os faria pescadores de homens, mas eles acharam que poderiam continuar os seus próprios caminhos sem a interferência de ninguém. Voltaram a pescar, acharam que podiam continuar agora sem interferência. Voltaram a pescar e quebraram a cara, deram uma bola fora, não pescaram nada a noite inteira. Eles acharam que eles poderiam fazer como eles faziam antes, que é o quê? Quando o pescador sai para o mar, eles achavam que eles podiam depender do destino, que eles podiam depender, nós vamos ter sorte essa noite para pescar. Não é assim? Se a gente tiver sorte a gente vai pescar. Ou então a lua está boa para pesca. De tudo que poderia ajudar ou não. O homem que não conhece Jesus, ele vive realmente daquilo que nós chamamos de destino. Porém, o que teve o encontro com Jesus, vive a vontade de Deus. Não vive mais pela sua vontade. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os discípulos queriam continuar o destino, porém Jesus tinha preparado para a vida deles a sua vontade. Não era mais a vontade deles que iria prevalecer. Pedro, eu vou pescar. Jesus tinha feito dele um pescador de homem e não de peixes. E nós? Como é que nós temos reagido depois de termos ouvido o chamado de Jesus na nossa vida? Queremos continuar na mesma vidinha de antes ou queremos seguir a vontade do Pai que nos foi revelada? O que é que nós queremos fazer? Muitas vezes, irmãos, nós damos bolas erradas, chutes errados na nossa vida espiritual. Porém, os discípulos, impressionante, eles eram campeões de bolas fora. E por isso,
eles jogavam as redes no lugar onde os peixes não estavam. A noite inteira jogando a rede, nada. Puxava, nada. Jogava de novo, nada. Jogava de novo. Eles não sabiam. Não tinha direção, não tinha nada. A noite inteira dando rede fora. Mas nós devemos admitir, apesar de todos os defeitos dos discípulos, que eles eram gente que nem nós somos, com uma grande vantagem: eles perseveraram. Eles perseveravam, e eles foram até o fim, e conforme as palavras de Jesus, aí sim eles conseguiram chegar à grande pesca, que diz que eles já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, mas eles tiveram que ouvir a voz de Deus para lhes mostrar qual o lugar certo de jogar a sua rede. Você tem parado para ouvir a voz de Deus, ou tem insistido em jogar a sua rede onde Deus não está orientando você a jogar? Por que é que nós jogamos as redes no lugar errado? A resposta é porque não conhecemos a fundo os sentimentos de Deus. Não temos a intimidade com Deus para conhecer a fundo os sentimentos. E então nós, homens, tomamos por base os nossos próprios sentimentos, como se fossem de Deus. Achamos, eu estou sentindo, eu acho que é de Deus, e nós vamos naquela direção, mas é o nosso próprio coração. Mas evidentemente a nossa maneira de ser não é igual à maneira de ser de Deus. Consequentemente, também não é igual à nossa maneira de agir. A maneira de ser não é igual, a maneira de agir também não é. Meu irmão, minha irmã, não queira moldar Deus do jeito que nós somos. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, mas não somos deuses, somos criaturas. E muitas vezes nós queremos moldar Deus do jeito que nós somos, queremos adaptá-lo às nossas circunstâncias. Marcos 3,17. É importante você me acompanhar, nós vamos andar muito pela Bíblia hoje. Em Marcos 3,17, eu achei interessante isso que ele diz aqui. Ele nos informa que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Filho do trovão? O que significa um filho do trovão? Trovão é um negócio barulhento, tempestuoso. E assim eles eram certamente muito tempestuosos, agitados, querendo fazer as coisas, enfim. Eles tomavam por base os seus próprios sentimentos como se fossem de Deus, e achavam, por isso, que Jesus deveria ser tempestuoso como eles. Muitas vezes nós formatamos um Deus, que esse Deus que nós formatamos, ele tem que se encaixar nos moldes do nosso modo de educação, da nossa cultura, do nosso gênio e até da religião que nós temos. Porém, Deus, na sua sabedoria, ele é a própria soberania. Deus é perfeito, ele não tem que se encaixar a nós, ao nosso modo. Nós é quem temos que nos encaixar ao modo de Deus. Em Lucas 9, do 52 ao 54, Lucas 9, do 52 ao 54, diz: e enviou mensageiros que o antecedessem. Olha só como eles eram tempestuosos, a maneira como eles reagiram. Jesus mandou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, os filhos do trovão. Olha os dois aqui, ó. Olha os dois aqui, que interessante. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor,
queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Irmão, Senhor, queres que mandemos? Eles se acharam assim, com todo o poder, para consumir os samaritanos, porque os samaritanos não quiseram receber Jesus, e eles tiveram essa atitude. Às vezes passa despercebido para nós, mas eu achei muito curiosa essa atitude deles. Eles foram perguntar isso para Jesus. João queria que caísse fogo do céu sobre os samaritanos, porque eles não pensavam como eles pensavam. Eles pensavam diferente. Não, nós não queremos receber, tem que ir para Jerusalém, não tem lugar. Então desce fogo do céu, queima, faz, acontece. Porém, Jesus não era como eles. Jesus amava os samaritanos com as suas limitações e até com a rejeição que eles demonstravam. Na sequência, nos versos 55 e 56 diz: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Amém. Não quiseram me receber, vamos adiante, mas eu não vou destruí-los. Mas a vontade dos discípulos era, como quem seja, nós temos o poder, nós estamos com ele, vamos arrebentar, vamos botar para quebrar. Eles até acreditavam que se mandassem desceria fogo do céu. Mas vê como o homem é levado pelo seu próprio coração e às vezes quer moldar a Deus. Irmãos, Jesus, em outro momento, que era o momento certo, que era o momento adequado na sua ótica, com a estratégia certa, através de uma mulher samaritana na beira de um poço, ele levou muitos samaritanos à salvação. Imagina se ele tem descido o fogo do céu e queimado. Não é por força, não é por violência, é pelo amor. João e Tiago não entendiam que não era por força nem por violência. Eles não entendiam que era preciso alcançar um estágio de conhecimento do que seja o amor de Deus. Deus é amor, é por isso que nós estamos aqui. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Glória a Deus, que Deus não é esse Deus justiceiro que a gente faz alguma coisa e desce o fogo do céu para nos consumir. Ele sempre vai nos dar uma outra chance. Aleluia, glória a Deus. Oh, queridos, não existem pessoas impossíveis. É só nós termos o mesmo sentimento de Cristo no nosso coração. Nós jogamos nossas redes em lugares errados porque nós queremos valores que estão fora do nosso alcance espiritual. Vamos explicar isto. O primeiro, nós jogamos as redes no lugar errado porque não conhecemos a fundo os sentimentos de Deus. O segundo, eu repito, nós jogamos nossas redes em lugares errados porque queremos valores que estão fora do nosso alcance espiritual. Vamos explicar. Em Marcos 10, 35 ao 40, de novo os nossos personagens, João e Tiago. É sensacional essa atitude deles aqui, ainda na caminhada, né? Ainda na escola do quebrantamento. Marcos 10, do 35 ao 40. Então se aproximaram dele Tiago e João. É interessante, se aproximaram dele Tiago e João, olha só, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Não tem gente que é assim, diz para Jesus: eu determino, eu tomo posse disso aqui agora, eu quero que me concedas o que eu vou te pedir. Não tem gente que diz. Eles disseram, e ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Claro que Jesus já sabia, mas ele sempre pergunta: que quereis que vos faça?
responderam-lhe, ouça muito bem, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Palavras que a princípio nós não entendemos. Ele disse, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. O batismo que ele foi batizado era o batismo da morte, é da cruz. Ele disse, isso vocês vão receber, isso vocês vão passar. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Por que você quer se sentar um à minha direita ou à tua esquerda? Para quem é? É para aqueles a quem está preparado. Eles se acharam mais importantes que todo mundo, que os outros discípulos, inclusive. O que é que nós estamos tratando? Nós jogamos as redes nos lugares errados, porque nós queremos valores que estão fora do nosso alcance espiritual. Estava fora do alcance espiritual deles sentar à direita ou à esquerda. Eu quero lhe dizer uma coisa: não queira ocupar o lugar de Deus, pois foi exatamente isso que Lúcifer fez, e foi por isso que ele foi expulso da presença do Pai. Ele queria ocupar o lugar de Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora, novamente, os filhos do trovão dava outra tremenda bola fora. Ele pediu que para na eternidade, no seu reino, no reino de Jesus, um sentasse à direita dele e o outro à esquerda. Agora pensa comigo. Jesus está assentado nas regiões celestiais à direita do Pai. Jesus está à direita do Pai. Um queria se sentar à esquerda de Jesus e o outro à direita de Jesus. O que ia se sentar à direita de Jesus talvez encontrasse um lugar, mas o que queria se sentar à esquerda de Jesus, quem é que estava à esquerda de Jesus? O próprio Pai. Um queria sentar no lugar do Pai. Ele não sabia o que estava pedindo. Como a gente às vezes dá bola fora, querendo coisas que estão fora do nosso alcance espiritual. Os outros discípulos ficaram revoltados com o pensamento de Tiago. Em Marcos 10:41 diz: ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Com razão, bola fora. Jesus o ensinou a lançar então a rede no lugar certo, porque Tiago veio a beber o cálice que Jesus lhe disse que ele deveria tomar, e bebeu sem qualquer constrangimento. Abra sua Bíblia em Atos 12, verso 1. Deus é fiel, e essa é a escola do quebrantamento. Atos 12, verso 1 diz simplesmente o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Eis como ele se acabou. Bebeu do cálice pelo evangelho, a morte gloriosa, mas foi quebrantado. Jesus ensinou a ele aonde ele deveria jogar as redes, e ele jogou as redes sendo pescador de homem, por isso mataram ele. 1 João capítulo 3, versos do 16 ao 18. João, depois que passou pela escola do quebrantamento, o filho do trovão, tempestuoso, olha o que ele escreve, 1 João 3, 16 ao 18. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós,
e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem estava querendo que descesse fogo para consumir, agora está pregando o amor. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E no verso 23 ele diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. João aprendeu a lição. João foi trabalhado na escola do quebrantamento. E assim, depois do tratamento com o doutor Jesus, o João tempestuoso, filho do trovão, se transformou no apóstolo do amor. Aleluia! Nós jogamos, queridos, as nossas redes em lugares errados, porque nós temos visão limitada e carnal. Lucas 9, do 28 ao 32. Lucas 9, do 28 ao 32. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, ouça bem quem estava, tomando consigo a Pedro, João e Tiago. Olha aqui, ó, Pedro, João e Tiago, eles estavam de novo, né? Pedro, João e Tiago e Jesus, eram 4. Subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Vamos ver, entender isso aqui? O rosto de Jesus transfigurou-se, né? As suas vestes resplandeceram, e os discípulos que estavam com eles, Pedro, Tiago e João, viram Moisés e Elias conversando em glória, em corpo glorioso, espiritual, com Jesus. Mas eles podiam ver, eles tiveram essa visão. E sobre o que eles conversavam? Sobre a sua partida da terra que estava próxima em Jerusalém. Bom, no verso 32 diz: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, eles estavam sonolentos, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com eles estavam. Estavam meio sonolentos, mas viram. Irmãos, um dos maiores defeitos que os discípulos possuíam e que nós também possuímos era o de entender eventos espirituais e profundos, como aquele que estava acontecendo, como se fossem eventos carnais e comuns. Pensa comigo, Jesus estava manifestando a sua glória perante eles estavam tendo o privilégio de assistir a manifestação da glória de Deus. Eles estavam vendo ali Moisés e Elias. Que visão sensacional! Perante eles estavam Elias e Moisés, também em glória, trazendo revelações do Antigo Testamento. Vamos entender o que significou esta visão aqui, este momento tão importante. Moisés representando a lei, o Pentateuco. Elias representando aos profetas que predisseram a vinda de Jesus, trazendo a informação para Jesus que chegara o momento de se cumprirem todas as escrituras que mencionavam a vinda do Messias. Ali era o coroamento, era o fechamento, a lei, os profetas e o Messias. Que glória! Chegara o momento de se cumprir as escrituras. Jesus morreria,
Jesus ressuscitaria e seria levado em glória para o céu. Porém, agora foi Pedro, totalmente perdido, ainda com sono, dá um tremendo fora. Ele diz: ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. E a palavra diz: não sabendo, porém, o que dizia. Com certeza, ele não sabia o que estava dizendo. Como é que você vai construir tenda para espírito? Como é que vai querer que eles ficassem ali habitando, Moisés, Elias, nas tendas? Ah, essa aqui, vamos lá visitar Elias, vamos visitar Moisés. Não sabia. Bola fora, joga as redes no lugar errado. Vamos fazer 3 tendas. Tendas para seres espirituais. O homem pode e deve prover o que é natural, mas Deus é quem provê o sobrenatural. Tanto prova que Deus proveu uma nuvem, e desta nuvem saiu a sua voz. No verso 34 diz: enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Eles queriam fazer uma tenda, mas Deus proveu uma nuvem que envolveu eles, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, e ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Morreram de vergonha, não entenderam o sobrenatural de Deus. Irmãos, para jogar a rede no lugar certo, você não pode ficar dependendo do destino, você não pode ficar dependendo da sorte, do movimento da lua, disso, daquilo outro. Você tem que ouvir a voz de Deus. Atos capítulo 9, verso de 1 a 6, diz assim na palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens ou mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Estes eram os planos do coração de Paulo. Ele queria levar todo mundo que ele encontrasse, que eram do caminho, da seita que eles chamavam de caminho, que eram seguidores de Jesus. Os planos de Paulo era levar e matar todos. Ele pediu a carta para o sumo sacerdote, e lá ia ele na estrada de Damasco, o caminho de Damasco, com esse propósito, o propósito do seu coração. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz, a voz de Deus, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Queridos, Paulo tinha planos no seu coração, mas ele caiu, ouviu a voz de Deus que mudou completamente o rumo da sua vida, mudou completamente o rumo dos seus passos. Mas ele ouviu e obedeceu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Não faça planos sem a ajuda de Deus. Paulo era um homem que tinha um destino traçado por ele mesmo. Ele traçou o seu destino, voltado somente para os seus próprios compromissos. Ele tinha tudo planejado, viagens, planos, etc. Porém, nesse dia, e tem um dia que isso acontece na vida da gente, ele caiu na estrada de Damasco, e nesse dia ele resolveu ouvir a voz de Deus, e a partir dali, aquela voz doce o orientou para o resto da sua vida.
Pare um pouco nessa loucura que está a sua vida e ouça a voz de Deus e permita que a voz doce e suave do nosso Salvador conduza você pelo restante da sua vida, em nome de Jesus. Paulo, depois de um período de cegueira, ele teve visões maravilhosas. Depois de um período em silêncio, parado e prostrado, ele ouviu a voz de anjos. Em Atos 9:9 diz: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Depois de viver o isolamento dos seus amados, ele foi levado perante os príncipes deste mundo. Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E ele ouviu na sua vida palavras inefáveis. Ele teve visões maravilhosas. Ele foi arrebatado até o 3º céu, porque ouviu a voz de Deus. Segundo aos Coríntios, confira aí, capítulo 12, os versos de 1 a 5. Segunda aos Coríntios 12, do 1 ao 5. Ele disse: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E olha a humildade de Paulo aqui. Ele diz: eu conheço um homem, que era ele mesmo. Ele estava se referindo a si mesmo, mas ele não quis dizer aconteceu comigo. Ele disse: conheço um homem, e ele estava se referindo a si. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, era o tempo que fazia da conversão dele, foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus é que o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito, não é permitido ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, porque depois Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse com tanta visão, com tanta glória que ele estava vendo, para ele manter a condição de humano. Meu irmão, sempre ouça a voz de Jesus para lançar a sua rede, mesmo quando você estiver na sua pior fase. Mais palavra de Deus para você. Abra sua Bíblia, marque esse texto em Isaías capítulo 30, os versos 20 e 21. Isaías, guarde, 30, versos 20 e 21. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. E no verso 21, aleluia: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ele está te mostrando: jogue aqui as tuas redes. Você vai ouvir uma voz, ouça essa voz, ande por este caminho. O Salmo 29, versos do 1 ao 11, para você levar a palavra de Deus no seu coração. Eu vou ler, eu faço questão. Salmo 29, os versos do 1 ao 11. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas.
A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Eu lhe pergunto, como tem andado a sua vida? Como tem andado? Você tem se sentido desorientado, perdido, lançado as suas redes e não tem conseguido pescar nada esse tempo todo? Só frustração atrás de frustração. Mas qual é a voz que você tem ouvido? A voz do seu coração ou a voz de Deus? Os planos que você tem seguido são planos que são só seus? Ou você tem procurado ouvir a voz de Deus através da sua palavra na sua vida? Provérbios 16, verso 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ouça a voz de Deus. João 21, 5 e 6, como começamos, terminamos. Perguntou-lhes Jesus está te perguntando neste momento: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Ouça a voz do Senhor, que eu não preciso ser profeta para profetizar abundância em sua vida. Ouça a voz de Deus. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Às vezes eu me calo em meio a duras provações. Sinto que a voz não quer sair. Mesmo assim não tem ninguém para ouvir. Então eu me pergunto: por que estou assim? Por que tenho que passar por este mar sem fim? Eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar. Tudo que acontece é para o bem dos servos do Senhor. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, espero.
ouvir Deus falar. Às vezes eu me calo e Deus comigo fala. No silêncio ouço a sua voz e descanso no cuidar de Deus. Então me pergunto, por que estou assim? Porque tenho que passar por este mar sem fim. Eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar. Tudo que acontece é para o bem dos servos do Senhor. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, Espero. Dentro de mim eu me calo só pra ouvir Deus falar. o que Deus quiser pra mim, Eu quero. se preciso esperar, Espero. Dentro de mim eu me calo só pra ouvir Deus falar. Programa Momentos com Jesus.